Estamos começando mais uma edição do programa Semear, produção da Federação Espírita Paraibana. A gente traz toda semana podcasts, músicas, mensagens, agenda de eventos e muito mais. Tudo isso sempre com muito carinho para você. Olá a todos vocês que nos ouvem pelas ondas do rádio ou pela rede mundial de computadores. Roguemos a Jesus o seu amparo misericordioso, que nos alavanca à vontade, nos inspirando a filosofia do bem viver, conosco, com o próximo e com o planeta, oportunizando-nos a ciência que tudo desenvolve e aprimora, nos fazendo sentir e viver, por fim, a religião da vida. O programa Semear está no ar, trabalhando bem, construindo a solidariedade e a tolerância, onde o amor do Cristo nos levar. Não é isso mesmo, Mari Lourdes? Olá, querido Queiroz, que alegria estarmos juntos, amigos e amigas, um grande abraço nesse momento que estamos iniciando a edição 471 do programa Espírita Semear, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. E o que temos na programação de hoje? Vamos conferir? Semeando o Evangelho com José Queiroz, tratando da passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 21, com o tema Carência. José Pereira, em A Gênese Espírita, comenta sobre o tema Tentação de Jesus, trazendo narrativa do Evangelho de Lucas e análise sobre a luz da doutrina espírita. Severino Celestino comenta a terceira e última parte da parábola do filho pródigo. Vamos acompanhar juntos mais esse lúcido comentário do nosso irmão em torno de um ensinamento tão oportuno de Jesus. Os amigos da luz, em mais um momento de descontração, aprendizado e um leve toque de humor, volta ao Semear com o episódio Jesus no Controle. Fique ligado e confira. E também temos dicas de leitura, agenda de eventos e divulgação de casas espíritas e músicas espíritas de primeira qualidade. Você já sabe. Fique ligado, porque o programa Semear está só começando. Semeando o Evangelho com José Queiroz. Carência. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque haveis de rir. Lucas, capítulo 6, versículo 21. Na primeira expressão, bem-aventurados vós, que agora. Enfim, estamos nos despertando para o que é verdadeiramente importante. Para quem sintoniza Jesus, o hoje, o agora, é o momento mais auspicioso em termos de aproveitamento da experiência. Assim como em prece nos é sugerido pedir o pão nosso de cada dia, o Messias nos orienta quanto à valorização do agora, como sendo a importante dádiva do Criador para as mais felizes vitórias. Ao aprendiz que já sabe discernir, o minuto que passa oportuniza no âmbito da eternidade a ação segura no bem, ou a captação dos valores para ampliação das possibilidades de trabalho. Tanto o hoje como o agora assumem capital importância, que cresce à medida que, evocando as experiências do ontem, sabemos vivenciá-lo, sem perda das perspectivas do grande porvir. Na sequência, tendes fome. No sentido moral, podemos identificar aqueles elementos que ainda nos faltam, a estruturação da personalidade, em bases cristãs a que nos propomos até nos condicionarmos para adquiri-los. É a fome de solidariedade, de amizade, de humildade, de colaboração, de justiça, de amor. Na sequência, porque sereis fartos. Da luta incessante no rumo do objetivo maior, mantida pela carência detectada, abrem-se gradativamente os celeiros mantenedores dos mais significativos momentos de paz e de equilíbrio.
A partir de então, o coração suprido do conhecimento e da fé propõe novas estratégias de realização. Trabalho e cooperação perseverantes surgem de dentro, em nova dimensão de vida, para além dos horizontes que ainda limitam a nossa visão. Na sequência, bem-aventurado vós que agora chorais. Chorar é fato que reflete o sofrimento, a dor, normalmente em razão da lei de causa e efeito, a distribuir a cada um segundo as suas obras, embora possamos ter o pranto decorrente de outras posições da alma. No texto em estudo, concluímos como bem-aventurado aquele em meio às lágrimas e consciente de que está pagando seus débitos. Vê, por entre as dificuldades presentes, os lampejos da esperança em dias mais felizes. Os que hoje deploram as quedas estão se preparando, se fortalecendo para não mais cometê-las, dimensionando o papel das lágrimas segundo as razões que as fazem cair, sem mágoas, sem espírito de marginalização pessoal. Estaremos não só ampliando os limites para uma visão mais limpa, mas projetando posições novas que poderão assegurar instantes de sorriso e de bem-estar. A sabedoria do Mestre aponta o chorar como fator capaz de gerar a alegria. As lágrimas vertidas sem as vibrações do ódio lavam não apenas os olhos físicos, derramam-se vibratoriamente terreno adentro da alma, livrando-a de ressentimentos e tristezas. Nos fundamentos da fé em Deus, acabam por clarear a visão interior, na sublime edificação e na instauração de um tempo melhor. E por fim, porque é a vez de rir, contentamento decorrente das próprias vitórias. Os êxitos, principalmente os espirituais, promovem justos sorrisos. A tristeza de agora, se não houver revolta, desespero, ausência de fé, sucederá a alegria. Não consideremos isso, porém, só com relação à vida futura, no plano espiritual. A todo instante, já que o espírito é imortal, a existência na terra ou nas esferas espirituais assegura, em nome da misericórdia e na pauta da semeadura de cada um, momentos risonhos, mesmo que estejamos ainda vinculados a faixas de testemunhos imprescindíveis à sua progressão. Reflexões extraídas do livro Luz Imperecível, Honório Abreu, União Espírita Mineira. Semeia, semeia, que Deus cuida de ti. Onde estiveres, com quem estiveres, Deus cuida de ti. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. É tempo de paz, é tempo de semear. A Gênese Espírita, com José Pereira. Olá, amigos, irmãos que nos acompanham no Semear, votos de saúde e paz. Da Gênese Espírita, hoje estamos falando da tentação de Jesus, cuja informação está nos evangelhos de Lucas, Mateus e Marcos. Vejamos então o que diz a narrativa desses evangelistas. Vamos ler apenas um para não ficar cansativo. No texto de Lucas, diz o seguinte: tentação no deserto. Jesus, pleno do Espírito Santo, voltou do Jordão, era conduzido pelo Espírito através do deserto durante 40 dias e tentado pelo diabo. Nada comeu nesses dias e, passado esse tempo, teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Replicou-lhe Jesus:
Está escrito: não só de pão vive o homem. O diabo, levando-o para mais alto, mostrou-lhe, num instante, todos os reinos da terra e disse-lhe: eu te darei todo este poder com a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e eu a dou a quem eu quiser. Por isso, se te prostrares diante de mim, toda ela será tua. Replicou-lhe Jesus: está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus e só a ele prestarás culto. Conduziu-o depois a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito. O texto ainda continua: ele dará ordens a seus anjos a teu respeito, para que te guardem. E ainda, e eles se tomarão pela mão. O texto continua com mais algumas informações. A narrativa de Mateus também se assemelha e Marcos, sem também acrescentar mais alguma coisa a mais. Isso é o que está nesses evangelhos de Lucas, Mateus e Marcos. O que Allan Kardec nos traz sobre essa passagem no livro A Gênese Espírita, que é o foco da nossa conversa. No capítulo 15, item 52, ele chama Tentação de Jesus e nos faz um alerta bem importante. Jesus, transportado pelo diabo ao pináculo do templo, depois ao cume de uma montanha e por ele tentado, constitui uma daquelas parábolas que lhe eram familiares e que a credulidade pública transformou em fatos materiais. As parábolas nós aprendemos que eram um instrumento instrumento pedagógico, né? Que era utilizado para ensinar coisas graves, profundas, através dessas histórias, né? Que nós chamamos de parábolas, que tem várias no Evangelho. E Allan Kardec ainda, para reforçar, ele nos traz no item seguinte, no item 53, uma mensagem atribuída ao Espírito João Evangelista, que eu vou passar alguma coisa dela, muito interessante o que diz. E narra então a mensagem. Jesus não foi arrebatado. Ele apenas quis fazer que os homens compreendessem que a humanidade se acha sujeita a falir e que deve estar sempre em guarda contra as más inspirações a que, pela sua natureza fraca, é impelida a ceder. A tentação de Jesus é, pois, uma figura e fora preciso ser cego para tomá-la ao pé da letra. Como pretenderíeis que o Messias, o Verbo de Deus encarnado, tenha estado submetido por algum tempo, embora muito curto fosse este, às sugestões do demônio e que, como o diz o Evangelho de Lucas, o demônio o houvesse deixado por algum tempo, o que daria a supor que o Cristo continuou submetido ao poder daquela entidade? Não. Compreendei melhor os ensinos que vos foram dados. O espírito do mal nada poderia sobre a essência do bem. Ninguém diz ter visto Jesus no cume da montanha, nem no pináculo do templo. Certamente, tal fato teria sido de natureza a se espalhar por todos os povos. A tentação, portanto, não constituiu um ato material e físico. Quanto ao ato moral, admiterias que o espírito das trevas pudesse dizer àquele que conhecia sua própria origem e o seu poder: adora-me que te darei todos os reinos da terra? Desconheceria então o demônio aquele a quem fazia tais oferecimentos? Não é provável. Ora, se o conhecia, suas propostas eram uma insensatez, pois ele não ignorava que seria repelido por aquele que viera destruir o império sobre os homens. Compreendei, portanto, o sentido dessa parábola, que outra coisa aí não tendes, do mesmo modo que nos casos do filho pródigo e do bom samaritano. Aquela mostra os perigos que correm os homens se não resistem à voz íntima que lhes clama sem cessar. Podes ser mais do que és, podes possuir mais do que possuís, podes engrandecer-te, adquirir muito. Cede à voz da ambição e todos os teus desejos serão satisfeitos.
ela vos mostra o perigo e o meio de o evitardes, dizendo as mais inspirações: retira-te, Satanás, ou por outras palavras, vai-te, tentação. As duas parábolas que lembrei mostram o que ainda pode esperar aquele que, por muito fraco para expulsar o demônio, lhe sucumbiu às tentações. Mostram a misericórdia do pai de família, pousando a mão sobre a fronte do filho arrependido e concedendo-lhe com amor o perdão implorado. Mostram o culpado, o cismático, o homem repelido por seus irmãos, valendo mais aos olhos do juiz supremo do que os que o desprezam por praticar ele as virtudes que a lei do amor ensina. Pesai bem os ensinamentos que os evangelhos contêm. Sabei distinguir o que ali está em sentido próprio ou em sentido figurado, e os erros que vos hão cegado durante tanto tempo se apagarão pouco a pouco, cedendo lugar à brilhante luz da verdade. João Evangelista, Bordeaux, 1862. Pois é, Allan Kardec ele nos traz essa mensagem muito interessante. As pessoas acreditem ou não, mas ela tem um fundamento lógico, lembrando desse instrumento pedagógico que Jesus usava na parábola. Não é que isso aconteceu do demônio. O demônio aqui, entendamos, o espírito da discórdia, do mal, o espírito da divergência, etc. Imagina uma criatura dessa tentar Jesus, que para nós é o espírito mais evoluído que passou pela Terra, é o modelo e guia da humanidade, enviado por Deus para nós aqui na Terra. Imaginemos uma criatura dessa natureza, como está dito lá, o demônio, o diabo, sei lá como for, querer oferecer essas coisas. Ele que vem ensinar o desapego aos bens materiais, essa criatura ia oferecer isso a Jesus. É uma falta de lógica a gente querer acreditar que isso tenha acontecido da forma como está narrada, na forma literal. Então, é muito bem colocada por Allan Kardec essa lembrança de que trata-se de uma parábola, ele querendo nos lembrar, nos advertir dos perigos, das tentações, e a mensagem também de João Evangelista, reforçando, Jesus não ia ficar submetido, ele, o espírito mais superior que passou pela terra, ficar submetido a essas criaturas infelizes. Não há lógica, portanto. A luz do Evangelho nas ondas do rádio. Programa Espírita Semear. E agora, vamos ao primeiro bloco de músicas do Semear. Ó Jesus que estás a nos ouvir, em prece estamos a te pedir. Ó Jesus que estás a nos ouvir, em prece estamos a te pedir. Paz, amor, coragem, fé, paciência, calma e compreensão. Guia-nos com sua luz, que nos leva ao caminho da evolução. Nessa paz imensa de infinito bem, vosso amor que cerca nos leva além. Quanta luz preenche nossos corações, grande sintonia de vibrações. Derramai sobre nós as bênçãos, ó Senhor,
que nos fortalece com o teu amor. Ajudai-nos sempre a nos doar cada dia mais e mais ao nosso irmão. Nosso Pai bondoso, de eterno amor, hoje temos muito a agradecer pelo dia que o sol brilhou, pelas noites que o meu corpo descansou, pelas nossas famílias e por todos os irmãos. Agradecemos essa paz no coração. Pelas nossas famílias e por todos os irmãos. Agradecemos essa paz no coração. Agradecemos essa paz no coração. Agradecemos essa paz no coração. Suave é a vida tão bela, serena da noite e o brilho da lua. Suave é a brisa que sopra, o cheiro da rosa, a flor do jasmim. Suave é a natureza de pura beleza de um Deus criador. Suave é o sorriso mais belo, o olhar mais sincero, a pureza do amor. Suave é a vida tão bela, serena da noite e o brilho da lua. Suave é a brisa que sopra, o cheiro da rosa, a flor do jasmim. Suave é a criança correndo, ver a onda batendo e o sol a brilhar. Suave é a chuva caindo, o orvalho da noite pra terra molhar. Suave a criança correndo, ver a onda batendo e o sol a brilhar.
Suave é a chuva caindo, orvalho da noite pra terra molhar. Uera, uera, Farol Luz. Todo o céu se organiza para vir nos transformar. O Cristo já nos auxilia para a vida nova alçar. Ondas de atos belos podem vir de nossas próprias mãos. Sentimentos triunfantes brotam naturais. Então vou por dentro me preparar pra sem rebeldia aceitar. Invencível expande o amor em fraternidade. Eu desejo apenas amar e todo o mar de afetos cativar. Uma luz vem pra resplandecer dentro do ser, para o Pai glorificar. Se organiza para vir nos transformar. O Cristo já nos auxilia para a vida nova alçar. Ondas de atos belos podem vir de nossas próprias mãos. Sentimentos triunfantes brotam naturais. Vou por dentro me preparar pra sem rebeldia aceitar. Invencível expande o amor em fraternidade. Eu desejo apenas amar e todo o mar de afetos cativar. Uma luz
Ouvimos no primeiro bloco as músicas Infinito Bem com o grupo Infinito Bem, Suave com o grupo Faroluz e Apenas Amar com Denis Soares. Você está ouvindo o programa espírita Semear. Estudando as parábolas com Severino Celestino. Olá, meus queridos amigos do programa Semear. Estamos felizes por mais esta oportunidade e vamos hoje, se Deus quiser, concluir a parábola do filho pródigo, falando em Lucas capítulo 15, versículos 25 a 32, que é exatamente o filho infiel. A reação do filho diante da situação que ele encontra quando volta do trabalho e aquele irmão mais jovem que tinha estragado, que tinha desperdiçado tudo, foi recebido de volta, como já vimos no programa anterior, pela misericórdia de Deus, o perdão incondicional do Pai, a acolhida no retorno, na dificuldade e no fracasso, mostrando que todos nós não devemos, nenhum de nós deve perder a esperança, porque Deus sempre está de braços abertos, o Cristo está sempre nos esperando. Tudo depende de nós. Então, quando o filho volta do trabalho, que estava no campo, ele, já perto de casa, ouviu músicas e danças. Chamando um servo, perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe disse: é teu irmão que voltou e teu pai matou o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Então o filho ficou com muita raiva e não queria entrar. Seu pai saiu para suplicar. Ele, porém, respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo e jamais transgredi um só dos teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para festejar com meus amigos. Contudo, vem esse teu filho, que devorou teus bens com prostitutas, e para eles mata o novilho cevado. Mas o pai lhe disse: filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso que festejássemos e nos alegrássemos, pois esse teu irmão estava morto e tornou a viver. Ele estava perdido e foi reencontrado. Magnífico esse encerramento de Jesus, mostrando como nós muitas vezes somos claudicantes, fracassamos ou somos injustos com nossos pais, com nossos superiores, de acordo com as suas atitudes. Assim como a parábola do trabalhador da última hora, a gente sempre acha que está sendo injustiçado, que merecemos mais do que o outro. E aqui nós observamos uma situação curiosa. Primeiro, Jesus diz que Deus sempre está à nossa disposição, sempre está esperando por nós. E como nós vimos na parábola da ovelha perdida, a alegria daquele pastor que encontrou a ovelha e a colocou nos ombros e comemorou com os amigos aquela ovelha que estava perdida. A mesma alegria fala da dracma, que a dona de casa perdeu uma dracma e convocou as amigas e vizinhas, procurou, acendeu uma lâmpada e, depois que a encontrou, convidou as amigas para comemorar o fato de ter achado aquela dracma, o que significa que Deus, Jesus, sempre se alegra com a nossa conversão, com a nossa reforma íntima, com a nossa melhora. Bem que Jesus disse que Deus se alegra mais com aquela que foi recuperada do que com as 99 que já estavam fazendo parte do seu rebanho. E aqui vemos, nós não podemos deixar de analisar o resumo dessas três parábolas magníficas de Lucas. Primeiro, que são chamadas três parábolas da misericórdia, porque Deus é sempre misericordioso, compreensivo, justo e bom para conosco. E aqui nós temos três situações que eu não posso deixar de mostrar a vocês em termos de resumo. A primeira parábola fala de uma ovelha que foi perdida no deserto. E o pastor, o dono da ovelha, tinha 100 ovelhas. E ele deixou as 99 para ir buscar aquela que estava perdida fora do rebanho, no deserto. A segunda é a dracma, que estava perdida dentro de casa. Então, na primeira parábola, nós temos uma ovelha perdida fora. Na segunda parábola da dracma, nós temos a dracma perdida dentro.
E a terceira, nós temos duas situações. Um perdido fora, porque antecipadamente o filho pródigo foi e gastou tudo que tinha, caiu em situação calamitosa e retorna ao seu pai. E um outro que ficou em casa, que também estava perdido. Todos são perdidos nessa parábola. A ovelha do deserto, a dracma dentro de casa, o filho ingrato que acabou tudo indo fora, como a ovelha perdida, e o outro que foi injusto, ingrato, perdido dentro de casa. Então a primeira, a ovelha perdida fora, a dracma perdida dentro de casa, e a terceira, 2 filhos, um perdido fora e outro perdido dentro. Mas sempre o que nós temos que analisar nessas parábolas é a misericórdia de Deus para conosco. É isso que Jesus teve e tem esse papel com a sua atitude, com o seu evangelho, com os seus ensinamentos, de mostrar sempre alegria por aqueles que buscam um reencontro com Ele. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, porque o meu jugo é leve, meu fardo é suave. Então, Ele julga com amor. Quem julga com amor não julga os defeitos, julga os méritos e a possibilidade daquele que errou de se recuperar, de se reintegrar. Eu vim para que todos tenham vidas, é o que diz Jesus. E existem ovelhas que não é desse aprisco, como ele fala na parábola da ovelha perdida, aquela ovelha que está fora. Mas eu trago essa ovelha com alegria, reintegro a um só rebanho e no final haverá um só pastor e um só rebanho. E eu me alegrarei, porque não se perderá nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou. E eu estarei convosco até a consumação dos séculos. São 3 parábolas magníficas que nós fizemos uns 5 ou 6 programas com elas, com essas 3, mas estamos muito felizes de poder estar estudando, aprendendo e transmitindo para vocês a misericórdia do Cristo com amor, luz e paz para todos nós. Fiquemos com Ele e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Muita paz para vocês. Amar ao semelhante é semear o bem, sem aguardar retribuição. E agora, com vocês, os Amigos da Luz. Eita, hora. Tá com o telefone aí? Que horas tem? Vê pra mim. 10 horas. 10 horas, olha aí, hora do jogo. A gente tá vendo o filme. De Maria é perigoso, na perna esquerda, fez o corte de lado, pediu a falta. São muito amigos, jogaram juntos. Vai demorar pra acabar isso aí? Não, tá acabando já. Primeiro tempo. Amor. Em cima do Renato Augusto, agora ele abusou. Amor, sabe que eu devia ter prioridade do controle remoto aqui nessa casa, né? Não é por quê? Porque Jesus disse. Jesus falou, bem-aventurados os mansos, pois eles herdarão a terra. Entre nós dois, quem é mais manso? Eu. Claramente. Não tô pedindo a terra, só tô pedindo o controle remoto. Ah, você é mansa, né? Você é mansinha, né, Cíntia? A vizinha, quando vai passear com o cachorrinho dela e ele faz um cocôzinho na nossa calçada, você só falta agredir a mulher. Cocôzinho? Otávio, um São Bernardo. Dá pra escalar e depois fazer rapel naquele cocôzinho. Ela, hein? Vizinha porca, escrota, ridícula. Eu, hein? Nossa, como é mansa, olha. Só mesmo, Otávio. Quando a pessoa não é uma porca, cretina, maldita, desgraçada, que eu já pedi 1000 vezes pra colher o cocô e não colhe, aí eu sou uma pessoa muito paciente e muito compreensiva com todo mundo. Tá bom, então você tem como você ter paciência do jogo acabar? Que hoje é quarta-feira, só tem hoje pra ver o jogo. Pode ter essa paciência? Estão acontecendo coisas no filme. Estão acontecendo coisas no futebol. Que quem vai saber sou eu agora. Ao driblar o goleiro Romero... Sabe o que Jesus também falou? O que, Cíntia? Bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. A Deus, Otávio. Eu só quero ver ao filme, que eu já estava vendo, por sinal. Ah, tá. E como é que você pode provar que você é puro de coração? Amor, porque eu estou educadamente aqui pedindo pra você trocar de canal. Você tá assistindo Bangu e Bom Sucesso, Otávio. Pelo amor de Deus, não é nem teu time. Posso mudar de canal? Em compensação, espaço. Otávio! Caramba, Cíntia, deixa eu terminar de ver o jogo. Depois você pode ficar o controle do tempo que você quiser. A semana inteira, ver o filme que você quiser. Eu não quero o resto da semana. Eu quero terminar de ver o filme que eu já estava vendo. Otávio, sabe o que Jesus também falou? O que, Cíntia? Ama ao próximo como a ti mesmo. E isso significa o quê? Igualdade. Igualdade nos direitos. A gente devia ter um trato, pelo menos, sei lá, um dia eu, um dia você, pra mandar no controle da televisão, mandar na televisão, no que a gente assiste. Pode ser? Justo. Ah? Fechou? Tá fechado. Então, tá valendo? Tá valendo, Cíntia.
Então começa comigo. E por que tem que começar justo com o seu dia, se eu tô vendo o jogo? Primeiras damas. Primeiras damas e por último os cavaleiros. Então me dá essa aqui, Cíntia. Lembra o que Jesus disse, Cíntia? Os últimos serão os primeiros. Não deixa Jesus irritado não, minha filha. O lance era pra vermelho. Para saber mais sobre os Amigos da Luz, acesse o canal de vídeos deles no YouTube. Vale muito a pena conferir. Semeando a fé para uma manhã melhor. Com vocês, o segundo bloco de músicas do Semear. Passavam cenas da minha vida. Em cada cena que passava, percebi que na areia dois pares de pegadas eram deixados. Em algumas horas da minha vida só havia um par de pegadas, e aconteceu nos momentos difíceis da minha vida. Confiei no meu Senhor, me senti abandonado e perguntei: Senhor, por que me abandonaste nas horas que eu mais precisava? E o Senhor me respondeu: Filho meu, eu te amo, jamais te deixaria nas horas da tua prova, do teu sofrimento. Quando na só um par de pegadas, foi aí que eu te carreguei. Quando na areia viste só um par de pegadas, foi aí que eu te carreguei.
bastante pra querer um minuto além do que eu possa andar com você. Te ame, o tempo não varreu isso de mim, por isso estou partido e tão forte assim. O amor fez parte de tudo que nos guiou, da inocência cega, do risco das palavras e até do risco da palavra amor. Nada resta mais, o fruto que se tem é o bastante pra querer um minuto além do que eu possa andar com você. Te ame, o tempo não varreu isso de mim, por isso estou partido e tão forte assim. O amor fez parte de tudo que nos guiou, da inocência cega, do risco das palavras e até do risco da palavra amor. Uma palavra, se for bendita, nasce do peito, se falada na medida. Uma palavra do coração é joia rara, leva a luz à escuridão. Quem não pensa bem pode se arrepender e levar o sofrimento mesmo sendo sem querer. Tem palavra que sai brava como lava de vulcão, tem palavra como água que traz paz e mansidão. Uma palavra, se for bendita, nasce do peito, se falada na medida. Uma palavra do coração é joia rara, leva a luz à escuridão. É melhor pensar na palavra que falar. Tem palavra que faz rir e tem a que me faz chorar. E a palavra que sai do coração, se tiver amor, é igual a oração. Uma palavra, se for bendita, nasce do peito, se falada na medida. Uma palavra do coração é joia rara, leva a luz à escuridão. Quem não pensa bem pode se arrepender e levar o sofrimento mesmo sendo sem querer. Tem palavra que sai brava como lava de vulcão, tem palavra como água que traz paz e mansidão. Uma palavra, se for bendita, nasce do peito, se falada na medida. Uma palavra do coração é joia rara, leva a luz à escuridão. É melhor pensar na palavra que falar. Tem palavra que faz rir e tem a que me faz chorar. E a palavra que sai do coração, se tiver amor, é igual a oração. Uma palavra, se for bendita, nasce do peito, se falada na medida. Uma palavra do coração é joia rara, leva a luz à escuridão. É joia rara, leva a luz à escuridão. Ouvimos nesse bloco as músicas Pegadas na Areia com o Grupo Acorde, Caminho de Sol com Flávia Venceslau e Uma Palavra com Júnior Vidal. É essencial semear a bondade, espalhando alegria onde estivermos.
Semeia, semeia, que Deus cuida de ti. Onde estiveres, com quem estiveres, Deus cuida de ti. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Se hoje colhes espinhos em teus caminhos, novas sementes de amor e de paz podes plantar. Dicas de leitura com Mari Lourdes Queiroz. A dica de leitura de hoje é o livro A Caminho da Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, objetivando orientar a humanidade de acordo com os desígnios da misericórdia divina, apresentando reflexões sobre as situações cotidianas, com base nos ensinamentos e na bondade celeste. A Caminho da Luz é obra merecedora de leitura e estudo para os que buscam compreender nosso mundo. Nessa inestimável obra, o Espírito Emmanuel narra a história da humanidade sob a luz do Espiritismo, apresentando-nos acontecimentos e experiências que vão desde a gênese planetária até as perspectivas para o futuro da humanidade, elucidando-nos a posição e a importância do Evangelho do Cristo diante da ciência, das religiões e da filosofia terrena. Então você já sabe, aproveite a leitura e encha-se de luz. Agora vamos de Casas Espíritas. Aqui, na cidade de João Pessoa, Paraíba, nós temos a Sociedade Espírita Amigos Irmãos, na rua São Luís, sem número, Planalto Boa Esperança, no Valentina Figueiredo. As palestras públicas às quartas-feiras, 16 horas, e sextas, 19h30. Na cidade de Campina Grande, também na Paraíba, nós temos o Núcleo Espírita Novo Mundo, na rua Riachuelo 954, bairro da Liberdade. As palestras públicas, domingos, 10 horas. Maravilha, meus irmãos, estamos completando mais uma edição do programa Semear e chegamos naquele momento reflexivo. Se avizinha o Carnaval, então vamos a uma mensagem deixada a nós pelo Espírito Emmanuel sobre o Carnaval, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Nenhum espírito equilibrado em face do bom senso que deve presidir a existência das criaturas pode fazer a apologia da loucura generalizada que adormece as consciências nas festas carnavalescas. É lamentável que, na época atual, quando os conhecimentos novos facilitam a mentalidade humana, fornecendo-lhe a chave maravilhosa dos seus elevados destinos, descerrando-lhe as belezas e os objetivos sagrados da vida, se verifiquem excessos dessa natureza entre as sociedades que se pavoneiam com o título de civilização. Enquanto os trabalhos e as dores abençoadas, geralmente incompreendidos pelos homens, lhes burilam o caráter e os sentimentos, prodigalizando-lhes os benefícios inapreciáveis do progresso espiritual, a licenciosidade destes dias prejudiciais opera nas almas indecisas e necessitadas do amparo moral dos outros espíritos mais esclarecidos a revivescências de animalidades que só os longos aprendizados fazem desaparecer.
Há, nesses momentos de indisciplina sentimental, o largo acesso das forças da treva nos corações, e às vezes toda uma existência não basta para realizar os reparos precisos de uma hora de insânia e de esquecimento do dever. Enquanto há miseráveis que estendem as mãos súplices, cheios de necessidade e de fome, sobram as fartas contribuições para que os salões se enfeitem e se intensifiquem o esquecimento de obrigações sagradas por parte das almas cuja evolução depende do cumprimento austero dos deveres sociais e divinos. Ação altamente meritória, meus irmãos, a de empregar todas as verbas consumidas em semelhantes festejos na assistência social aos necessitados de um pão e de um carinho. Ao lado dos mascarados da pseudo-alegria, passam os leprosos, os cegos, as crianças abandonadas, as mães aflitas e sofredoras. Por que protelar? Essa ação necessária das forças conjuntas dos que se preocupam com os problemas nobres da vida, a fim de que se transforme o supérfluo na migalha abençoada de pão e de carinho que seja a esperança dos que choram e sofrem. Que os nossos irmãos espíritas compreendam semelhantes objetivos de nossas despretensiosas opiniões, colaborando conosco dentro das suas possibilidades para que possamos reconstruir e reedificar os costumes para o bem de todas as almas. É incontestável que a sociedade pode, com seu livre-arbítrio coletivo, exibir superfluidades e luxos nabalescos, mas enquanto houver um mendigo abandonado junto de seu fastígio e de sua grandeza, ela só poderá fornecer com isso um eloquente atestado de sua miséria moral. Que a paz de Deus esteja conosco, uma excelente semana e até o nosso próximo encontro com o programa Semear. É contigo agora, Mari Lourdes. A passagem que trazemos hoje de Jesus, o Mestre de nossas vidas, está em Marcos, capítulo 8, versículo 31. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos e príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. A mensagem do Cristo é sempre uma mensagem renovadora de esperança, que possamos nos fortalecer e seguirmos em frente, porque Deus é conosco. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Este programa utiliza áudios do site audionautics.com. Semear, semear, programa espírita, o bem a todos semear. Agradecemos pela sua companhia em mais uma edição do Semear. Saúde, paz e muito amor em sua vida. A gente se encontra de novo na semana que vem.